Oi, pessoal. Boa noite. Como vocês estão? Vou ficar esperando aqui um pouquinho para o pessoal entrar. Oi, Margot. Boa noite. Oi, Josélia. Boa noite. Eliane. Como é que vocês estão? Vamos aguardar um pouquinho, o pessoal está entrando. Olá, Amanda, boa noite. Bom, então, meu nome é Luciana, né? Sou farmacêutica da Formule e... Oi, Margot, nossa convidada já entrou. Oi, doutora Amanda, boa noite. Então, boa noite, gente. Vão entrando, vão mandando aviãozinho aí para os amigos e familiares, que essa live vai ser bem bacana. Então, como eu estava dizendo, a Formule vem fazendo uma sequência de lives com profissionais assim, da área de saúde, mas referência em sua, né, que são referência em suas áreas de atuação, trazendo sempre informações relacionadas à saúde, bem-estar, beleza, qualidade de vida, com orientações, informações, dicas, recomendações. Espero que vocês estejam gostando e continue aí assistindo. Hoje a live está bem especial, com a convidada bem especial. Oi, Gigi, boa noite. Com a convidada bem especial. E vou rapidamente falar aqui um pouquinho, mostrar que mesmo com a alta incidência, né, do câncer de mama, que só fica atrás do câncer de pele não melanoma, tanto no Brasil quanto no mundo, ainda há muito desconhecimento com relação à doença. Então, a falta de informação, a divulgação, às vezes, né, de dados incorretos, que dificultam o diagnóstico precoce, que pode atrasar, muitas vezes, o início do tratamento. Então, entender a necessidade e os cuidados e ter informações mais precisas e seguras é o maior motivador para as mulheres se prevenirem. Oi, Ana, boa noite. Então, a notícia do diagnóstico de câncer de mama é avassaladora para milhares de mulheres que enfrentam essa dura realidade, sem saberem como prosseguir com suas vidas, ter esperança em dias melhores. Conviver com o câncer de mama pode parecer um desafio, mas a medicina oferece alternativas que certamente trarão qualidade de vida para a mulher. Nessa noite de segunda-feira de outubro, dia 21 de outubro, mês de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico, né, precoce do câncer de mama, onde aí, sábado passado, dia 19, foi o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Mama. Dia 27 de novembro tem um Dia Mundial também, mas aí é do câncer de uma maneira geral. Hoje escolhemos um tema que trata do viver com a doença, convivendo com o câncer de mama. E para conversar conosco sobre esse tema, convidamos aí essa grande médica, muito querida, a quem eu admiro bastante pelo seu conhecimento, sensibilidade, acolhimento, carinho e cuidado no exercício da sua profissão, doutora Carla Merenciano, médica oncologista clínica com MBA em Gestão de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduação em Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduação em Experiência do Paciente pelo Hospital Einstein, Albert Einstein, diretora de Experiência do Paciente da Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer, faz parte da Liga contra o Câncer desde 1997 e é coordenadora de experiência do paciente da Liga e diretora médica do Oncocentro DASA. Doutora Carla, você já está por aqui, eu já lhe vi. Vou lhe chamar para a gente começar o nosso bate-papo.
A melhor oncologista, Amanda falando aí. Eita, também acho. Vamos lá. Obrigada, Edilza, que bom que você está aí. Olá, olá, Lu, olá pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez para conversarmos com esse tema, não é? Que por mais que a gente tenha. É a quinta live, Luciana estava me lembrando esses dias. É a quinta live que a gente faz, é o quinto ano que a gente está aqui conversando sobre câncer de mama, né? Uhum, isso mesmo. Então eu agradeço muito essa oportunidade. Eu já tive pacientes que mudaram hábitos, pacientes que voltaram a fazer seus exames porque foram alertadas e sensibilizadas em lives como essa. Parabéns, Lu, por manter essa tradição já, não é? Obrigada, doutora Carla. Boa noite, né? Assim, como você mesma falou, é sempre, assim, a gente está na quinta live, é sempre um prazer tê-la aqui conosco, novamente, assim, sempre muito solícita. Foram várias lives desde 2020 que a gente vem fazendo, sempre com o intuito de levar informações e orientações, porque quanto mais se fala, por mais que se fale, assim, sempre existem muitas dúvidas, e é sempre bom estar massificando, repetindo as informações seguras. E foram várias, assim, desde prevenção, tratamento, avanços, espiritualidade e oncologia, o que é importante saber. Então, foram bastante, estão lá no Instagram da Fórmula, quer dizer, estão aqui no Instagram da Fórmula, vocês podem assistir novamente ou rever. Eu quero, em meu nome, agradecer, em nome da Fórmula, e também por doutora Carla ter aceito aí, mesmo com muitas atividades no seu dia a dia. E envie, ainda dá tempo de enviar essa live para o seu amigo, familiar, que você acha que é importante assistir esse bate-papo, essa conversa hoje, que com certeza vai ser bem enriquecedora aí para o nosso corpo e nossa mente. Bom, algumas mulheres com câncer de mama, para algumas mulheres com câncer de mama, o tratamento pode remover ou destruir o câncer, mas chegar ao fim dele pode ser estressante. Ao mesmo tempo em que as mulheres se sentem aliviadas com o término do tratamento, fica a preocupação de uma recidiva, uma metástase, e esse é um sentimento muito comum para a maioria das mulheres que tiveram câncer de mama. Em outras, o câncer pode não desaparecer completamente. Essas mulheres continuarão realizando tratamentos regulares, como, como a quimioterapia, a hormonoterapia, outras terapias para tentar manter a doença sob controle e aliviar seus sintomas. A vida durante e após o câncer significa voltar às suas atividades e também fazer novas escolhas. Doutora Carla, antes da gente começar exatamente no tema, como é uma live que a gente vai falar um pouquinho de tudo, uma mescla de todas as lives feitas, dá para é bem abrangente o tema, a gente pode falar, né, desde antes, durante, depois, antes do convivendo com o câncer de mama, né? Esta descoberta, por mais que a medicina tenha evoluído e com o diagnóstico precoce, o percentual, e com a percentagem de cura bastante alta, o abalo psicológico é inevitável. A gente sabe que a chance de cura no câncer de mama, assim como em qualquer doença, é chegar cedo, obter o máximo de informações de fonte segura e com profissionais habilitados. Mas quais são as maiores preocupações daquela paciente que tem após o diagnóstico, com relação ao apoio psicológico, ao apoio psiquiátrico, é recomendado, que tipo de recomendação, imediatamente após o diagnóstico. Então, antes da gente começar no convivendo, assim, a questão dos exames, da prevenção, mas principalmente essa preocupação ao receber, né, o resultado. Lu, eu queria começar parabenizando pela escolha do tema,
né? Porque quando a gente olha para essa frase, convivendo com o câncer de mama, a gente vai estar abrangendo aquelas mulheres recém-diagnosticadas, aquelas mulheres que estão em tratamento e aquelas mulheres que terminaram o tratamento, mas que, até por ter tido a doença, são pacientes que têm um risco maior, pessoal, de ter de novo, ou de ter outros tipos de câncer, e elas ficam mais atentas e não deixam de conviver. Esquece por um tempo, mas quando chega a época dos exames, sempre vem aquela Uhum, ansiedade. E também convive com o câncer de mama os familiares, os acompanhantes. Então, esse tema engloba tudo, né? Engloba tudo. E a gente sempre tem alguém, uma amiga, um familiar. Hoje, no Brasil, uma em cada 12 mulheres vai ter câncer de mama ou teve câncer de mama. E a gente vai sempre ter alguém que a gente conhece, que a gente pode, de alguma forma, estar convivendo. Então, nesse contexto, a pergunta que você me fez foi qual é a maior preocupação? Eu acredito que dentro de cada cenário, né, a gente pode dividir esses cenários na paciente que teve o diagnóstico, na paciente uhum, que está fazendo o tratamento e na certo. paciente que terminou o seu tratamento, que a gente chama de tratamento adjuvante, que é aquele onde ela faz a cirurgia, faz o tratamento por um tempo, depois para. Certo. Essas pacientes vão ter emoções diferentes, vão ter preocupações diferentes, não é? E outra coisa também que é muito interessante a gente notar, depende muito da fase de vida que a paciente está. Eu achei muito interessante, no último simpósio de San Antônio, que é um simpósio anual que acontece nos Estados Unidos só sobre câncer de mama, uma das mesas era o que importa para a paciente. E aí eles Certo. trouxeram um exemplo bem interessante. Para uma paciente jovem de 40 anos, com filho pequeno, ela se submete a qualquer toxicidade para que ela Uhum, possa aumentar a sua sobrevida, não é? E poder cuidar do filho, criar o filho, ver esse filho crescer. Para uma paciente que já tem mais idade, que já formou sua prole, que já viveu sua vida, ela quer qualidade de vida na maioria das vezes. uhum, Então, se você perguntar para ela se ela quer um tratamento que vá oferecer uma sobrevida maior, mas com muita toxicidade, você pode ouvir dessa paciente que ela quer viver no sentido de aproveitar a vida, né? Então, uhum, assim, hoje eu acredito que cada médico, principalmente um oncologista que está convivendo e lidando com aquela paciente, ele tem que fazer essa pergunta: o que importa para você? O que é importante na sua vida? E juntos construírem a maneira de lidar com essa situação. Cada vez mais as pacientes estão participando dessas decisões, então quem é minha paciente sabe o quanto eu gosto que essas pacientes elas se interem da sua doença, que elas escolham junto comigo a opção de tratamento, porque os pacientes podem, passou já aquele tempo em que o médico era detentor do saber, hoje a uhum, informação está aí. A gente só precisa oferecer para essa paciente fontes de informação de qualidade, tirar suas dúvidas. O paciente não pode sair do consultório com dúvida, com medo de perguntar, não é? uhum, Muitas vezes eu percebo que às vezes ela fica desconfortável porque determinadas situações que para ela já está resolvida, às vezes para o marido não está, para a irmã não está, então ela fica com medo de colocar aquelas questões na mesa que ela já administra, mas muitas vezes os familiares não estão aptos a lidar. Então, essa preocupação, respondendo a sua pergunta de uma maneira objetiva, uhum, vai depender do cenário de tratamento dessas pacientes, da fase de vida dessas pacientes e do contexto em que ela se encontra. certo. E isso aqui eu estou colocando essa pergunta aqui dentro desse, desse momento agora, inicial, porque foi enviado pelo direct da Formule. Que tipo de. Eu achei interessante essa pergunta, né? Que é uma pessoa que teve o diagnóstico recente. E que tipo de apoio psicológico e ou psiquiátrico seria para mim, quer dizer, seria recomendado para quem está passando por esse diagnóstico e tratamento, né? Que vai iniciar o tratamento. Eu sempre digo, né, que o tratamento oncológico, ele é um tratamento interdisciplinar.
Então, o cirurgião, o mastologista, o oncologista clínico, o radioterapeuta, a psicóloga, nutricionista, hoje o educador físico, tem que estar todo mundo junto, na mesma página, combinando o que é melhor para essa paciente. A fisioterapia. Então, quantas pacientes não chegam na radioterapia onde ela tem que levantar bem o braço, ainda com o braço limitado, porque não teve uma boa orientação? Uhum. Então, geralmente a paciente, quando vai, né, para um oncologista, ela já passou pelo mastologista muitas vezes, então eu sempre conduzo para que oriento e sugiro que essa paciente tenha uma equipe de apoio interdisciplinar, e interdisciplinar é diferente de multidisciplinar. Multidisciplinar cada um tem seu especialista e cada um fica fazendo a sua parte de forma isolada. Quando você faz esse Integra. interlace, nessa interseção, esses colegas eles vão se falar, vão combinar qual é o melhor tratamento para a paciente. Doutora Carla, dentro dos cuidados, né, dos exames preventivos, que você pode expressar aqui o que você acha, né, assim, que normalmente as pessoas têm isso em mente, né? Podemos fazer as visitas anuais, claro, devemos fazer as visitas anuais ao médico, a mamografia, tudo é relacionado, lógico, também à idade, a algumas situações, mas a mamografia, a ultrassonografia, mas qual o papel também da oncogenética, né, relacionado àqueles genes que, quando, né, são alterados ou mutados mesmo, eles podem aumentar o risco do desenvolvimento do câncer, aquele mais conhecido BRCA, né, o que foi o caso aí da Angelina Jolie, que a gente até já tinha conversado aqui, mas eu acho que é interessante assim falar, é importante falar, pelo fato dela ter decidido retirar, né, as mamas, as duas e os ovários. Isso foi uma decisão correta? Em que ponto, até que ponto a paciente precisa ir até a parte, né, da oncogenética na Então, prevenção? hoje a oncogenética é uma nova arma que a gente tem, não é, para oferecer para as pacientes. É importante salientar que uma paciente que tem mãe, irmã, filho, ou seja, pacientes que têm parentes de primeiro grau com câncer de mama têm um risco maior. Mas existem algumas síndromes genéticas, até de outros tipos de tumores, que vai predispor essa paciente a um risco maior de câncer. A mutação do BRCA1 e BRCA2 ficou bem conhecida, é a mais comum, e ficou bem evidente depois que a atriz Angelina Jolie, pelo fato da avó ter tido câncer de mama, a mãe ter tido câncer de mama, ela ter feito essa avaliação genética, ter encontrado mutação nesses genes, que sugeria que ela ia ter uma chance altíssima de 90% de ter câncer de mama e ovário, ela fez a mastectomia redutora de risco. Preste bem atenção nesse termo, redutora de risco, porque não significa que a pessoa não vai ter risco. Ah, vou tirar minha mama e não vou ter câncer de mama, porque sempre fica um tecido residual, então a mastectomia ela é redutora de risco, e no caso dela, como tinha também o risco de câncer de ovário, ela terminou, encerrou a prole dela e tirou também os ovários. Então, a oncogenética, ela é indicada para pacientes que tiveram câncer de mama, pacientes jovens. Sempre é interessante hoje a gente fazer essa avaliação, até porque hoje tem medicações específicas para quando tem essa mutação do BRCA e BRCA2, e você pode fazer para paciente em determinados cenários de tratamento, e até avaliar se há necessidade de discutir com a paciente a retirada da mama contralateral para reduzir o risco, tá? Então, existe um médico com especialidade de oncogenética, mas o próprio mastologista, o oncologista pode pedir os exames de avaliação de mutação de BRCA,
e depois encaminhar para o aconselhamento. É importante que todas as decisões elas sejam também de forma interdisciplinar, porque não é a gente vai estar ali cortando o cabelo, né? A gente vai estar ali fazendo uma cirurgia, né, com todos os riscos que uma cirurgia traz. Mas hoje é uma arma, sim, importante que a gente tem. E essas pacientes que têm mutação, elas vão ter um acompanhamento diferenciado. Elas vão ter, ao invés de fazer mamografia, elas vão precisar colocar ressonância magnética também na avaliação das suas mamas. As mulheres vão começar esse rastreamento mais cedo do que a população geral. Então, quem tem a mutação vai ter um olhar diferenciado do seu mastologista nesse acompanhamento. Mas, no, no, no geral, o que normalmente se faz é a mamografia e a ultrassonografia. Isso é o recomendado. Uhum. A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que seja feita a mamografia a partir dos 40 anos. A ultrassonografia é um método diagnóstico complementar e, às vezes, mesmo fazendo esses dois exames, pela avaliação médica, pode ser necessário complementar com a ressonância. Então, é importante ter esse acompanhamento regular, né, com o seu médico de confiança, para que se possa rastrear essa mama. Mamas têm características diferentes, dependendo da sua idade, tem mamas mais densas, que é fácil, que é mais difícil de ver na mamografia, que o ultrassom complementa. Então, mas para a população geral, a recomendação a partir dos 40 anos é da mamografia. Então, vamos lá. Apesar de você já falou um pouquinho sobre os cenários, mas agora o conviver, né? O conviver propriamente dito com o câncer de mama, a paciente já está convivendo, né? Já passou pelo diagnóstico, pelo impacto, pelas primeiras informações e orientações, está mais, né? Você até já com conhecimento, hoje em dia, como você mesmo falou, as informações estão aí. Esse do ponto de vista do acompanhamento pela equipe interdisciplinar, né? Quais os profissionais, você também já falou, diretamente envolvidos nesse acompanhamento, e os cenários, os 3 cenários após o recém-diagnóstico. Na verdade, né, a gente vai ter aquela paciente que vai ser diagnosticada, vai muitas vezes chegar já para fazer a cirurgia, então ela já opera, ela já vem para o oncologista operada, fez a quadrantectomia ou fez a mastectomia com reconstrução, e ela vem para avaliar qual vai ser o seu tratamento sistêmico complementar. E a gente chama esse tratamento complementar de tratamento adjuvante, certo? Ou seja, aquele tratamento que fica próximo à sua cirurgia. E aí vai depender, muito importante a gente deixar isso claro, que hoje não é só o diagnóstico nome câncer de mama, carcinoma invasivo da mama. A gente tem que saber o sobrenome desse tumor, né? O tipo molecular, se ele é receptor de estrógeno, progesterona positivo, se ele expressa a proteína ER2, qual é o índice de proliferação dele, o KI67, que varia de 1 a 100, ou seja, quanto maior esse número, mais proliferativo vai ser esse tumor. Então, a gente vai pegar essas variáveis, avaliar para poder indicar qual o tratamento que essa paciente precisa. Ela pode precisar só da cirurgia e da radioterapia, ela pode precisar da cirurgia da radioterapia, da químio, de anticorpos monoclonais para o anti-HER2 e de 5 a 10 anos de bloqueio hormonal. Ela pode precisar fazer só os hormônios. Então, vai depender de como essas variáveis moleculares se apresentam. Essa paciente também, ela pode chegar, mesmo num momento, num tumor inicial, ela pode precisar fazer uma quimioterapia pré-operatória, né? E hoje, os pacientes com tumores HER2, elas podem precisar fazer a quimioterapia e usar os anticorpos anti-HER2 antes da cirurgia,
aí opera, dependendo do resultado desse tumor, desse anátomo patológico, vai complementar mais um ano de bloqueio do HER2 e associar ou não a comprimidos. E a paciente pode ter um tumor triplo negativo, onde ela não tem expressão de HER2, ela não tem expressão de receptores hormonais, o Ki67 dela é elevado e ela pode começar pela imunoterapia junto com a químio, operar e depois fazer mais imunoterapia por um tempo ou fazer algum bloqueio de proteínas ou alguns inibidores. Então, esse é o cenário da paciente que tem aquele tumor que a gente chama tumor loco-regional, que vai operar e vai tirar, e a gente vai fazer um tratamento para prevenir que essa doença volte. Tá? E a gente vai ter também aquelas pacientes que, apesar dos cuidados, né, apesar de tudo, ela vai ser diagnosticada com a doença metastática. Então, ao diagnóstico, já descobre o tumor e já descobre a metástase. E essa paciente, ela vai ter uma sobrevida também, uma chance de sobrevida longa, porque hoje a gente tem vários tratamentos. A imunoterapia, dependendo do tipo histológico dela, os bloqueadores anti-HER2, os inibidores de ciclina para as pacientes que são receptores hormonais positivos. Então, hoje, a gente tem um cenário amplo para oferecer para essas pacientes que são diagnosticadas já com metástases. E tem aquelas que, como você falou, ficam acompanhando e são surpreendidas, né? Por um tumor aí anos depois do tratamento. E eu sempre digo, fica imune, não fica imune. Do mesmo jeito, ela que já teve um tumor e eu que estou do outro lado da mesa que não tive, eu posso ter também. Então, assim, a paciente que fica em acompanhamento, ela acaba sendo mais cuidada. E o que é muito interessante hoje, que a gente passa mais tempo hoje até orientando a mudança no estilo de vida. A Uhum. gente sabe que pacientes pós-menopausadas, elas vão ter um risco maior de recidiva se forem obesas, se forem sedentárias, se ingerirem muito álcool. Então, assim, o que a gente precisa, às vezes é mais fácil tomar uma medicação, assim, elas acabam aceitando tomar uma medicação que causa efeitos colaterais do que abraçar a parte que lhe cabe Uhum. de fazer a mudança do estilo de vida, de começar a virar atleta, de cuidar da sua dieta, né? E muitas vezes, Lu, essas pacientes acabam se transformando e inspirando outras pessoas à sua volta, porque ela entende que o estilo de vida vai sim impactar na sua sobrevida. Com certeza. E você falou, doutora Carla, no primeiro cenário, né? Assim, no primeiro e no segundo, mas que tem a questão do cirúrgico, mas principalmente quando ela vai, tem aquele impacto, a cirurgia, hoje é mais, como a gente estava conversando, assim, não é tão mutilante quanto antes, né? Ela é mais conservadora e até a orienta, assim, até desmistificar um pouco essa que às vezes a paciente pensa que tem que retirar tudo, às vezes até mais do que era necessário, né? E hoje em dia conserva mais. Exatamente. Então, assim, no passado, as cirurgias eram muito mutilantes, chegava a tirar o músculo, né, para evitar que a doença voltasse. Hoje, cada vez mais, as cirurgias são mais conservadoras, as técnicas de radioterapia, que eram bem prolongadas, hoje elas são mais concentradas, então, mais localizadas, e isso com muita segurança. Então, dependendo do caso da paciente, fazer uma cirurgia mais conservadora, fazer uma radioterapia naquele local, tem a mesma segurança de uma cirurgia de uma mastectomia. E vamos combinar que para a paciente a mama é um órgão importante. Para a mulher, a mama é um órgão importante. E quanto mais a gente puder fazer uma abordagem segura, oncologicamente segura e esteticamente agradável, é isso que os cirurgiões, os mastologistas, cada vez mais estão fazendo. Tem pacientes que vão para mim e eu fico procurando a cicatriz de tão bem operada que elas foram, né? E isso é muito bacana. A gente fica muito, muito feliz. E até as reconstruções também. As reconstruções mamárias hoje são muito,
muito bem feitas, né? Então, tem se evoluído muito em todos os cenários dessas especialidades oncológicas. Cirurgia, radioterapia e a oncologia clínica. Essa aqui é, né, assim, uma pergunta, mas mas acho que é importante até dizer quais são como é o tipo de acompanhamento, né? Então, teve o câncer de mama, passou o tempo, ela foi, né, teve a cura, e agora, né? Quais os cuidados, como é que é esse acompanhamento, ele vai ser para a vida toda, ele tem aqueles especialistas que vão estar de forma interdisciplinar, ainda vai acontecer isso, ela vai ter um acompanhamento diferenciado. Como você falou, que isso vai acontecer e gera mais cuidado, aquela paciente vai ter um cuidado, um olhar maior sobre ela. Como é que se comporta, o que é importante nessa no tive câncer de mama, e agora? Ela teve. Então, esse acompanhamento é importante que ele seja seguido, que a paciente tenha responsabilidade com os seus, né? Eu estou entendendo que você está perguntando a paciente que fica em segmento, É, com o seu segmento, né? Esse segmento, ele vai variar. Geralmente, no primeiro, segundo ano, a gente faz um acompanhamento mais próximo, depois a gente vai distanciando mais, até que depois dos 5 anos, esse acompanhamento fica anual. Geralmente fica um vínculo muito próximo, e essas pacientes, mesmo quando você dá alta para ela ficar com mastologista, elas costumam voltar para fazer e ficam, se cuidam mais. O que é que eu geralmente converso? Vamos, né, na hora que tiver que fazer, que voltar, que reavaliar, vamos acompanhar, mas vamos viver, né? Vamos fazer os planos, sonhar, realizar esses sonhos, né? E não viver em torno da doença. Mas eu acredito que o câncer, muitas vezes, ele é um ponto de mutação. Cai uma ficha, né? Então, muitas vezes, pacientes que viviam de uma forma sem valorizar o que realmente é essencial na vida, o momento, as relações, né? O que é importante. E quando tem o diagnóstico, a paciente olha para si e reavalia e muitas vezes modifica. Algumas pessoas não. Algumas pessoas não entendem muito e se afogam naquele monte de preocupação. Mas outras não, outras elas entendem que a vida é um presente que a gente tem que viver todo dia e encontram, né, nessa dor apoio, segurança, né? Familiares. Então, assim, eu acredito que eu presencio Deus toda vida que eu vejo as pessoas cuidando uma das outras. E às vezes é uma mãe cuidando do filho, um filho cuidando da mãe, né? Então, assim, tem expressões lindas, irmãos se cuidando, né? E muitas vezes estranhos, Lu. Pessoas que nem conhecem, mas que empatizam com a dor do outro. E aí eu destaco o papel dos voluntários, né? Dos voluntários que se dispõem a cuidar do outro. Muitas vezes é alguém que você nem conhece e que você se coloca como um anjo do caminho, como alguém que vai acolher aquela dor. E aí, um papel importante são de voluntários que tiveram câncer, né? E que se dispõem nesse momento de dor dessa outra pessoa, onde esse futuro para ela é tudo incerto, essa pessoa chega e diz, ó, já sentei nessa cadeira, já fiz quimioterapia, meu cabelo já caiu e eu tô aqui, você também pode passar por isso. Então, esse lugar de fala tem um papel muito forte, é muito maior do que eu pegar, abrir todos os estudos científicos e mostrar a eficácia do tratamento que essa paciente está fazendo. Se alguém que ela encontra na sala de espera ou na sala de quimioterapia leva essa palavra de força, de conforto e de superação,
Isso é remédio para a alma, é cura, é conforto, é apoio. E assim, eu sou muito iluminada porque eu sou cheia de pacientes, de pessoas que têm essa disposição de ajudar e que me inspiram verdadeiramente a olhar cada vez mais para o outro e fazer melhor. Isso é que é importante. É, e essa paciente, doutora Carla, que ela foi aqui tinha uma pessoa perguntando assim, existem outros exames, porque você mesmo falou, você mesma falou que a paciente, ela depois da cura, ela, né, tem o acompanhamento, vai ficar tendo, vai passando, mas de qualquer forma, isso não se pode prever, mas ela pode ter uma recidiva, ela pode ter um segundo câncer. Existem outros exames complementares, além, ela vai ficar se mantendo com os exames, os padrões que as pessoas que não tiveram câncer vão ter assim, outros exames, né, o exame ginecológico, outra com relação à densidade óssea. Existem outra Sim, coisa além. sim. Dependendo do estadiamento, né? Estadiamento é como você encontra aquela doença. Se é só na mama, se tem linfonodo comprometido ou não, se tem doença metastática. Então, dependendo do estadiamento dessa paciente, do tipo histológico, como a gente falou, essa paciente às vezes precisa de um acompanhamento com tomografias, com cintilografia óssea. Se essa paciente faz uso de bloqueadores hormonais, a gente vai precisar acompanhar a densidade óssea dessa paciente. Se faz uso de tamoxifeno, a gente vai precisar ver os efeitos colaterais que essa medicação traz. Então, dependendo do tipo de tratamento que ela está fazendo, do estadiamento que essa paciente tem e do tipo histológico molecular do tumor, a gente vai fazer uma abordagem. De uma forma geral, para as pacientes que nunca tiveram câncer, o rastreamento é feito com mamografia, ultrassom e ressonância se é necessário. Nas pacientes que já tiveram câncer, que terminaram seu tratamento, sua adjuvância, também vai seguir, ela volta para essa esteira de exames regulares. E para paciente que está em tratamento, em acompanhamento, que tem uma doença em atividade, a gente vai acompanhar com esses outros exames de imagem, certo? Então, é importante que essas pacientes que têm perda de massa óssea por causa dos bloqueadores hormonais, que ela faça atividade física, que ela faça musculação, que ela cuide da sua alimentação. Também, dependendo da medicação que ela toma, pode ter um aumento do perfil de lipídios, né? Aumento de triglicerídeos, colesterol. Então, a gente tem que cuidar da dieta, muitas vezes tomar medicação para essas outras alterações que surgem. E aí, falando em medicação, é muito importante o cuidado com a interação medicamentosa. Então, tem pacientes que se automedicam, né? E às vezes, isso que ela está tomando pode entrar em confronto com a medicação prescrita e que já tem um efeito comprovado. Então, assim, a orientação farmacêutica é fundamental. Os pacientes que fazem uso de medicação oral, de medicação oncológica, que têm outras medicações, que usam outras medicações, é importante fazer a compatibilidade dessas medicações. Pacientes que têm polifarmácia, que tomam remédio para diabetes, para hipertensão, antidepressivos. Então, muitas vezes essas medicações podem interagir com o tratamento e ou potencializar efeitos colaterais ou até tirar o efeito Uhum. da medicação. Então, a gente orienta, algumas vezes vai ser necessário reposição de vitaminas, algumas vezes sim, mas é importante que isso seja de forma orientada, para que a paciente acabe, não se prejudique. Essa paciente que finalizou, como é que a vida dela, assim, ela vai poder, nessa questão da preservação da fertilidade, gerar, né, um filho, com o congelamento dos óvulos. Então, muitas pessoas, às vezes, como assim, a gente estava conversando, às vezes a pessoa está lá
Você nem imagina que aquela pessoa teve um câncer, né? Um câncer de mama. E é porque a gente às vezes escuta muitos casos, desfechos negativos, mas ninguém fala do que das pessoas aí vivendo pós-câncer, fazendo várias coisas, inclusive, né, engravidando, dando tudo certo. Lu, super importante essa sua fala, né? Hoje a gente tem que lembrar que o câncer de mama está atingindo pacientes cada vez mais jovens, Uhum, né? E essas mulheres jovens, muitas delas trazem o sonho da maternidade. E é possível sim ser mãe após o câncer de mama. Eu tenho vários exemplos, inclusive de pacientes que tiveram câncer grávidas e precisaram fazer quimioterapia grávidas. E hoje tem uma que é filha advogada, né? Que eu lembro que eu fiz quimioterapia nela, ela é grávida dessa bebê. Então, assim, como a gente está cuidando vendo essa mulher de uma forma. Antes você olhava o tumor, eu quero tratar isso aqui. Não, hoje em dia o olhar é muito mais amplo, muito mais integral. Eu quero cuidar dessa mulher. Eu quero que ela tenha vida plena depois do tratamento. Então, a maternidade é o que a gente tem que colocar na mesa. E muitas vezes, né, as pacientes chegam com tanta angústia, com tanto medo que o próprio diagnóstico traz, que deixam de lado os seus sonhos, seus desejos, e não há tempo para se falar na possibilidade de gravidez, de preservação de óvulo, né? De possibilidades futuras para essa paciente. Mas isso é um assunto que deve estar permeando nossas consultas, nossas primeiras consultas. Você tem desejo de engravidar? uhum. Né? Assim, você tem condições de fazer a preservação de óvulo, quer encaminhar para um fertileuta para avaliar isso melhor. Então, assim, a gente já tem alguns estudos onde a gente pode até parar alguns tipos de tratamento, dependendo do caso, isso não é para todo mundo, mas que já nos dá uma certa segurança de parar um tempo para que a paciente engravide, seja mãe, e depois a gente possa retomar. Então, já, a gente E, já deve colocar isso na mesa e as mulheres devem, muitas vezes nem ousam perguntar, uhum. mas a gente não precisa guardar esse sonho. A gente às vezes só precisa esperar um pouco o momento certo dele acontecer. Ótimo. A importância, assim, como também a gente já comentou aqui, mas essa coisa, a gente está convivendo, né, com o paciente, a gente está falando aqui do paciente conviver com o câncer de mama. E aquelas pessoas que estão e quem olha para quem convive com quem está convivendo. Né? Então, quem olha para. Cuida do É, cuidador, né? Quem cuida de quem está cuidando. exatamente. Lu, esse olhar ele é tão importante. Ele é fundamental, porque muitas vezes essa pessoa fica esquecida. É tanto problema, tanta coisa que tem que se dar conta, né? É aquela paciente que estava super produtiva e de uma hora para outra ela recebe o diagnóstico, ela muitas vezes para de trabalhar, né? Isso impacta sua vida sexual, isso impacta sua vida social, né? Então, tem toda uma mudança, né? A preocupação dela muitas vezes com os filhos ou com os pais. Então, há muitas questões em jogo e aquela pessoa fica no centro das atenções, né? Porque ela está precisando daquele olhar. Mas, ao lado dela, tem outras pessoas que estão dando suporte, que estão cuidando e que também têm a sua dor, né? E às vezes, como diz aquela frase, coloca essa dor no bolso para cuidar. Mas é muito importante que a gente não esqueça de olhar, de cuidar de quem cuida, né? E isso pode ser feito de tantas formas, né? A gente pode, muitas vezes pode ter amigos ou familiares que estão vivendo essa situação. A gente pode ter essa pessoa um dia de casa para um passeio, não é? Pode fazer. É importante avaliar essa questão da espiritualidade. Às vezes elas deixam até de exercer a sua fé porque não tem tempo, Uhum. né, de ir para um templo porque está cuidando daquele tipo. Se colocar
à disposição para ficar com essa pessoa enquanto a outra se cuida, sabe? Vai fazer uma ginástica, vai fazer uma massagem, vai visitar alguém, vai sair de casa. Então, que a gente tenha esse olhar, né, para o outro que está cuidando de quem precisa. Muitas vezes, essa quando eu estou falando assim, eu estou falando muito daquela paciente que está dependente de outra, né? Mas às vezes é aquela paciente que está só sofrendo porque está vendo o sofrimento do outro. Uhum. Então, acho que uma rede de apoio, uma rede de amigos pode fazer diferença. E essa pessoa, né, também, se tiver condições, é importante que ela pare para olhar para ela. Que ela faça uma terapia, se possível, porque às vezes é muita coisa em jogo para ela dar conta sozinha. Isso mesmo. Doutora Carla, qual a importância do, né, assim, lógico, né, importância do tratamento com certeza, mas com relação às novas, assim, as drogas que os medicamentos e procedimentos que prolongam a vida, que aumentam essa prevalência da doença, que na realidade é o número de pessoas, como existe, né, essas drogas novas, isso tudo, essas pesquisas cada vez em maior quantidade, de forma importante, o número de pessoas convivendo, a prevalência da doença, né, o aumento é o número de pessoas convivendo com o câncer. Então, essas drogas que prolongam, os medicamentos que vão no alvo, focando aí a célula tumoral e com menos reação adversa para a paciente, a hormonioterapia combinada com os medicamentos que agem, né, com aqueles medicamentos, os ciclídeos aí do câncer de mama que tem receptor hormonal HER2 negativo. Eu estou perguntando assim várias coisas só para a gente colocar essa nova perspectiva da paciente pré-menopausa e do pós-menopausa, a sobrevida, mesmo com tumores mais avançados, aqueles casos resistentes, vou por partes. Vamos lá. Então, a gente está vivendo a oncologia, né? Teve um boom, e aqui eu vou falar da oncologia da maneira geral. Câncer de mama é uma pontinha Uhum. desse mundo que é o mundo da oncologia. Então, para melanoma, para câncer de pulmão, para câncer de rim, para câncer de mama, para câncer de próstata, a gente tem hoje uma evolução em termos de oportunidades, de abordagens terapêuticas. E isso fez com que aumentou a incidência de câncer, mas também as pessoas que estão com diagnóstico e têm doença metastática estão vivendo mais tempo, Uhum. né? E as pacientes que são diagnosticadas e que tratam, que fazem tratamentos para prevenir a recidiva, estão vivendo mais tempo. Então, a prevalência dessas pessoas, tanto vivendo com câncer, quanto que sobreviveram ao câncer, é enorme. E aí, isso graças a essa evolução. A evolução nas técnicas cirúrgicas, a evolução nas técnicas de radioterapia, e dentro da oncologia clínica, a gente teve evolução, um conhecimento da biologia molecular, passou a se entender melhor aqueles genes, aquelas mutações que o tumor apresenta, as proteínas que ele produz e fazer tratamentos alvo dirigidos. Então, hoje, pacientes que têm expressão da proteína HER2, que no passado elas demoravam, elas tinham uma sobrevida curta. Quando se descobriu essa medicação, e aí tem até uma dica de filme, chama Uma Chance para a Vida, que é mostrando, né, a descoberta dessa molécula, o quanto ela impactou as mulheres. É um filme antigo, mas vale a pena assistir. E aí se descobriu um anticorpo contra essa proteína e aí neutralizou. E essas pacientes passaram a ter um prognóstico melhor, passaram a viver muito mais por causa dessa descoberta. Dentro desse cenário, a imunoterapia, né? As pacientes que tinham tumores triplo negativos, e aí o triplo negativo tem várias classificações, mas uma parte dessas também ficavam sem, só tinha quimioterapia, não tinha mais nada a oferecer. A imunoterapia traz uma oportunidade de controle da doença, de sobrevida prolongada, mesmo para essas pacientes que tiveram
o diagnóstico já na fase metastática. Os inibidores de ciclina para as pacientes que são receptor hormonal positivo também vêm oferecendo essa oportunidade de novo tratamento. Por quê? Mesmo a paciente fazendo um tratamento adequado para o seu caso, ela pode desenvolver resistência terapêutica. Como a gente, quando trata a infecção, você está lá. Na cultura está dizendo que aquela bactéria é sensível àquele antibiótico. E você dá um antibiótico muitas vezes e a infecção não controla. Então você tem que trocar de antibiótico. Então é isso que acontece quando a gente muitas vezes está fazendo um tratamento e através dos exames de acompanhamento a gente percebe que aquela paciente não está respondendo tão bem e aí se troca. Então, como a gente agora tem um arsenal terapêutico bem maior, eu consigo, mesmo que aquela paciente se torne resistente a essa droga, eu tiro outra da cartola, vou lá e essa paciente vai, né, com isso tendo vida em abundância, a paciente viaja, os efeitos colaterais se administram melhor do que se administrava no passado. Então, com isso, a gente vai oferecendo uma melhor qualidade de vida. Hoje, a gente sempre está colocando na mesa o que é bom para o paciente. Não é? Não adianta você intoxicar aquele paciente se isso não fizer sentido Uhum. para ele, se isso for impactar na sua maneira de viver. E essa é a escolha do paciente, e é por isso que cada vez mais eu incentivo para que os pacientes levem as suas angústias, as suas escolhas, né, a sua necessidade para consulta, para que a gente possa oferecer dentro daquilo que a gente tem o que melhor se adequa para essa paciente. Que é como você falou, né? Os pacientes, como hoje em dia eles estão, assim, o que se busca, e muitas vezes já é encontrado, como você disse, o, a menor, ter uma eficácia com menos reação adversa. A rede de apoio familiar e social durante a descoberta, tratamento e recuperação dessas pacientes é fundamental. Isso não tem fundamental, é essencial. Fale um pouco, assim, de uma forma nessa abordagem desse tema, quão importantes são os grupos de apoio, né, como os que a gente até escuta ou conhece por ter familiares e tudo, o grupo Despertar, na Liga, tá Liga, o Oncovida, o Oncocentro Bonitas, e tantos outros que se formam com o objetivo de acolher, né, ensinar, conversar com essa pessoa, como você até disse, tem lá as pacientes muito terminam e vão se criam ali vínculos, né, amizades que às vezes nem nunca tiveram na vida e tem um novo tipo de amizade, uma amizade, né, que surgiu de uma dor. É isso. Eu me emociono sempre que eu falo, né, em grupo de apoio, porque eu vejo na prática a força, a importância que é esse suporte. Então, pacientes que tiveram uma doença e venceram, e muitas vezes eles ainda estão tratando e estão lá, né, dando esse suporte. Então, essa dor, com certeza, ela fica mais atenuada quando você consegue compartilhar com quem já, porque a dor é diferente, ninguém sente dor igual, né? Cada um tem seus mecanismos de temperar essas situações que vive. Não tem dor igual, mas alguém que já passou por aquela situação, você consegue entender. Né? Melhor do que muitas vezes alguém que quer ajudar de alguma forma e não entende muito o que aquela pessoa está passando. Mas todo apoio é importante. E os grupos de apoio de pacientes que tiveram a doença e que se colocam como suporte de outras é muito importante. Agora, é importante também que essas pacientes tenham algum tipo de acompanhamento psicológico, né? No sentido de que esses grupos tenham uma psicóloga para ponderar, porque assim, há perdas e há identificações, né? Muitas vezes, quando
eu vejo um espelho ali. Por mais que eu saiba que o caso da minha amiga é diferente, quando há alguma alteração no seu desfecho, na sua rotina, na sua jornada, eu acabo também me colocando naquele lugar. Então, é importante que essas dores sejam partilhadas, mas também que tenha algum profissional que possa ponderar para cuidar dessas pessoas que estão cuidando de outras, às vezes, né? Com a dor ainda tão recém-trabalhada, Uhum. né? Muito importante isso. E às vezes esses grupos são tão poderosos que eles vão absorvendo, né? Maridos, familiares, e fica aquela rede de proteção. E o que eu acho mais interessante é que, pelo menos os grupos que eu conheço, eles gostam de celebrar, né? Celebram tudo, transformam dor em alegria, fazem, compartilham, né? A solidariedade, fazem eventos para ajudar os mais carentes. Então, assim, é algo que surge no momento de dor, que ninguém espera ficar doente, que ninguém espera passar por um tratamento oncológico, mas essas pessoas ressignificam e ressignificam de uma forma que muitas vezes elas não conseguem mais, né, se desvincular disso. E tá tudo bem também com quem não consegue lidar dessa forma. Tem pessoas que terminam o tratamento e querem virar a página, né? Não querem mais falar sobre isso e tá tudo certo. É para Uhum. aquela pessoa, ela ressignificou de outra maneira, ela vai ajudar o próximo de outra forma, mas algumas pessoas são vocacionadas Uhum. realmente para esse cuidado. E isso é muito bonito. Até ensinar, né, dona Carla? Assim, tem grupos que ensinam, assim, a parte profissional, quer dizer, costurar, bordar, assim, e, né, Isso, né? cozinhar, O Grupo Despertar tem muito isso, oficinas de assim, canto, de dança, de artesanato, né? E esses pacientes acabam encontrando, assim, uma maneira de transcender, né? Aquele momento, aquele cenário, e estão ali se encontrando e dão outro sentido. o, assim, a gente estava conversando sobre a interação medicamentosa, assim, esse cuidado todo que tem que ter quando o paciente vai começar o tratamento, e mas muitas vezes assim alertando sempre, porque às vezes a pessoa, a falta da informação ou aquela o medo, ou porque alguém usou, eu vou usar também, vai dar certo. Então, eu digo muito, até porque a gente é perguntado como farmacêutico, a suplementação durante o tratamento do câncer de mama pode ter o pode ter o seu lugar, tudo bem, e oferecer ao paciente benefícios capazes de contribuir com a sua qualidade de vida, isso aí com certeza, mas é essencial conversar com o seu médico, nutricionista, o farmacêutico, com quem tem o conhecimento para que esse suplemento seja feito corretamente, na dosagem ideal, no momento correto, né, que às vezes é antes, às vezes não é durante, às vezes é só após. O cuidado com relação a, eu digo muito que existem suplementações, existem, né, vitaminas, minerais, mas existe um consenso também, até pelo que eu estava vendo no Instituto, né, de Pesquisa, o Instituto Americano de Pesquisa contra o Câncer, que vitaminas e minerais são importantes, muito da alimentação, claro. Uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável. É, a gente sabe que a vitamina B6, o zinco, a vitamina C são importantes na cicatrização após a cirurgia, o magnésio nessa questão mesmo da parte imunológica, o ômega, mas tudo isso sempre deve levar em consideração o tipo de tumor, como você disse, o tratamento que ele está sendo submetido, o momento desse tratamento, para que não haja interferência dessa suplementação na efetividade daquela droga quimioterápica, daquela substância quimioterápica. É, por isso, essa questão do cuidado interdisciplinar. Então, como é que a gente pode estar
orientando isso para esse paciente. Às vezes fica naquela coisa, não, eu vou usar isso, eu vou usar aquilo, porque vai me melhorar, e não é assim. É exatamente com essa interação, né, entre os profissionais, interdisciplinar, com orientação para o paciente. Então, quando o paciente está no tratamento oncológico, ele deve também estar no acompanhamento nutricional, estar no acompanhamento psicológico, né? Ter a orientação farmacêutica, porque esses profissionais vão saber o momento certo de suplementar, de que forma deve ser feita essa suplementação, né? Aliado a que, se eu quero que um paciente não perca massa muscular durante o tratamento, eu preciso que ele também faça atividade física, faça musculação, e deve fazer, e pode fazer, e tem estudos mostrando que esses pacientes vão se beneficiar disso. Mas se ele fizer uma musculação e não tiver a quantidade certa de proteína, isso pode impactar negativamente. Eu preciso que essa flora intestinal dele esteja adequada, eu preciso que ele se alimente de uma forma equilibrada. Então, a resposta para isso, Lu, vai estar nessa interdisciplinaridade. E um paciente perguntar, ele tem que trazer, não adianta na farmácia comprar medicação ou tomar medicação que o amigo tomou porque o amigo deu certo, né? Se ele que ele pode se prejudicar. Então, acho que é trazer, doutora, eu preciso disso, Uhum. né? De repente o médico até nem esquece, nem checou se ele estava com aquela hipovitaminose, pode pedir e pode precisar, ou pode de repente trazer para a mesa, nesse momento o senhor não pode tomar, mas a gente vai terminar, em tal tempo o senhor pode fazer uso de tal suplemento, de tal medicamento. Então eu acredito que sempre vai ter o momento certo para que a gente consiga trazer esse equilíbrio para o paciente. É. Até pela questão mesmo, por exemplo, às vezes os suplementos, como a gente chama, os micronutrientes, os macronutrientes, eles vão impactar positivamente em determinado momento e pela dosagem na melhora, né, da questão da fadiga, até para melhorar a disposição para fazer algum tipo de atividade, como o exercício físico, que é essencial. Como a doutora Carla falou, a microbiota intestinal é muito importante, inclusive existem ainda as pesquisas estão cada vez mais intensas com relação à questão da probiótico, do prebiótico, que é importante as fibras, né, as fibras que são os prebióticos, as fibras solúveis, as fibras através do alimento, principalmente quando o paciente se dispõe a ingerir, né, as fibras insolúveis. O estado, muitas vezes, a microbiota intestinal, na realidade, a importância dela no tratamento do câncer é muito em relação ao estado nutricional daquele paciente, com relação à absorção daqueles nutrientes do alimento e até pela absorção daquilo que está sendo introduzido no tratamento. Às vezes, muito com relação à diarreia, né? Às vezes, pela situação de alguma reação que dá as enzimas, para algumas enzimas, que às vezes pode ser utilizado para melhorar a digestibilidade do alimento, até também absorvendo melhor nutrientes. Mas existe, doutora Carla, eu estava vendo que existe, né, o intestino é um órgão endócrino. Uhum. Em eubiose, né, ele fabrica, ele produz, ele está dentro da produção hormonal e ele pode, em algumas situações, aumentar a produção. Algumas bactérias podem gerar hormônios livres, como é o caso do estrógeno. Então, isso pode impactar negativamente em algum tipo de tumor, dependendo do tipo do tumor hormonal ou não. A questão, né, da sarcopenia, da caquexia, mas tudo isso, assim, como a doutora Carla está falando, assim, mas sempre com acompanhamento e sempre com orientação. Nunca porque viu em anúncio, ou revista, ou em computador, porque tudo isso pode interagir e prejudicar. O próprio fitoterápico, que às vezes é muito divulgado, a planta tal ajuda nisso, a planta aquela outra ali. A fitoterapia, ela é maravilhosa, ela é ótima, mas são muitos compostos que tem naquela planta. Às vezes um composto é interessante, mas outro composto não é.
Então, eu vou só citar aqui uma planta chamada de erva de São João, conhecida como périco perforato, que é um dos fitoterápicos muito utilizados para ansiedade, depressão, mas é um dos fitoterápicos que mais interagem com drogas quimioterápicas. Então, às vezes, a paciente, né, vai por uma falta de informação e isso compromete a assertividade do tratamento. Quais são os principais mitos, né? Quais são os mitos comuns, os mais comuns, sobre o câncer de mama que você gostaria de desmistificar? É, acho que o primeiro, né, falando de prevenção, é que a mamografia é prejudicial e que a mamografia dá câncer, a gente viu isso aí, né, sendo veiculado, e isso não é verdade. A mamografia, da maneira como ela é preconizada, ela salva vidas, diagnosticar tumores que ainda não são nem palpáveis, que são milimétricos, muitas vezes podem evitar que a paciente faça tratamentos pesados, tóxicos, caros, porque o tumor foi diagnosticado numa fase inicial através de uma mamografia. Então, acho que esse é o primeiro mito que a gente deve desmistificar. Outro é que câncer dói, então se eu tenho um caroço e não dói, eu não vou me preocupar. Ou se dói, eu também tenho dos dois lados, né? Se dói, não é câncer, é inflamação. A gente não pode deixar isso para depois. Pacientes que estão amamentando e que têm alguma alteração devem procurar sua ginecologista, sua mastologista, para fazer esse diagnóstico diferencial, né? Outro mito é que se eu tenho câncer, se eu tive câncer, eu não posso ser mãe. Isso não é verdade. A maternidade pode acontecer para essas pacientes, né? E eu acredito que o principal é que câncer tem cura. E quando o câncer não tem cura, porque ele já está numa fase mais avançada, ele tem tratamento, não é? E a gente precisa viver um dia de cada vez, a gente precisa acreditar, a gente precisa colocar a nossa energia, a nossa espiritualidade, o nosso sagrado, seja qual religião você tiver, e até quem não tem religião, mas desenvolve uma sensação de transcendência, muitas vezes, quando está fazendo determinadas ações, quando está com determinadas pessoas, valorizar os relacionamentos, né? Tudo isso são fatores protetores e também de suporte para quem está atravessando essa jornada. Eu acredito que os principais mitos são esses, que câncer é sentença de morte, que mamografia não deve ser feita, na verdade, quando a gente enfrenta o que a gente precisa enfrentar, a gente exerce a nossa capacidade de agir e de fazer a diferença. Os, os, eu acho que a gente, não sei se a gente comentou, mas tem aqui dentro do ponto aí de desmistificar, pacientes que são, quer dizer, pessoas, né, que ainda não são pacientes, mas pessoas que têm o histórico familiar, o histórico, né, a genética, como você também já comentou, ela é o que é que é mais preponderante assim para o que é mais um fator para que aquele gene ele pode expressar-se ou não, né? Ele pode acordar. Os fatores ambientais, eles são mais desencadeadores do que a genética. A maioria dos tumores, eles são esporádicos. 5 a 10% são tumores hereditários, ou seja, onde essa genética, né, passada de geração em geração, ela vai ter importância. A maioria dos tumores vai ser uma alteração no DNA, mas ela não vai ser herdada, vai ser uma alteração esporádica. E o ambiente, ele vai ter interferência, né, nisso. A gente sabe que 30% dos tumores, eles podem ser prevenidos com mudança de estilo de vida, com atividade física, com controle do peso, com a não ingestão de álcool,
não é? Tudo isso é importante, que são fatores que a paciente tem na sua mão e que ela pode, se ela tem um risco elevado, ela pode diminuir esse risco com essa mudança no estilo de vida. Certo. É, algum caso clínico, doutora Carla, a gente já está aí caminhando, mas compartilhar algum caso clínico de uma convivência prolongada com o câncer, né? A gente, como eu falou, assim, muitas mulheres estão aí vivendo, não é sobrevivendo, é vivendo após o câncer. Ah, são Muito. muitos, viu, Lu? São muitos, são inspiradores. Acho que a gente passaria aqui a noite inteira falando de mulheres incríveis que são diagnosticadas com a doença metastática, ou que tiveram e a doença voltou, ou que de alguma forma têm que lidar com um tratamento que eu não sei dizer quando elas vão parar, né? Eu não sei dizer. É diferente quando eu digo, ó, vai fazer 6 ciclos depois da cirurgia, vai parar, e a gente vai acompanhar. Algumas, a minha resposta é até é, uma toxicidade limitante ou até a doença responder bem, senão eu vou precisar trocar para outro. Ou seja, é um tratamento crônico, né? Como a diabetes é crônica, como a hipertensão é crônica, como algumas doenças renais, reumatológicas, pulmonares são crônicas. Então, muitas vezes a gente tem que lidar dessa forma. E isso não significa que a paciente não vá viver, muito pelo contrário. E já teve pacientes que eu disse, ó, vai tomar a vida inteira, e a paciente teve uma resposta tão fantástica que parou e que está ótima, né? Outras pacientes, eu preciso mudar no meio do caminho porque algo não está do jeito que a gente alinhou. Mas o que eu gostaria de deixar para as pacientes que estão em tratamento é o quão poderoso é viver. E viver, para mim, para você, para quem está fazendo o tratamento, é agora. Né? A gente fica projetando nossa vida sempre no futuro, mas nenhum de nós, com doença ou sem doença, tem controle nenhum sobre o amanhã. Então, o que a gente precisa é ter muita certeza das escolhas que a gente faz hoje, né? Eu sempre digo, se você escolher o seu médico, confie. Confie, mas não se incomode, não se acanhe de questionar, de perguntar, né? De trazer informações, porque eu estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo. Então, assim, é sua vida, né? É a vida da pessoa que você ama muitas vezes. Então, eu acredito que é preciso, nesse contexto e de tratamento crônico, de pacientes que estão convivendo com o câncer, que se discuta opções terapêuticas, que se discuta o que importa para a paciente, que estimule essa paciente a viver de forma plena, né? De valorizar os seus relacionamentos, não é? De entender as suas limitações. Às vezes a libido vai para o pé, Uhum. mas assim, relacionamentos verdadeiramente sólidos vão encontrar outra maneira, né, de expressar essa afetividade. E isso passa, isso se administra. Não é fácil. Não é fácil conviver com o diagnóstico, não é fácil conviver com o tratamento, não é fácil conviver com os medos, mas quem não tem? Né? Eu sempre digo que a doença só coloca um espelho na nossa mortalidade, que às vezes a gente se engana quando está saudável, entre aspas, né? Como se a gente fosse imortal. E quando adoece, a gente, né, pensa na nossa finitude, pensa na nossa limitação, mas para muitas pacientes, né, e elas dão verdadeiras lições em relação a isso, a doença vem como um ponto de mutação para uma vida melhor, mais plena, cheia de significados, onde você aprende a olhar para você. Muitas vezes a pessoa está o tempo todo olhando, cuidando do outro, e a doença faz com que você pare e olhe para você e também veja as bênçãos que tem, né? Quando você tem uma família que lhe acolhe, que lhe suporta. Quando às vezes você nem tem uma família que lhe acolhe e suporta, mas você encontra um grupo de apoio, uma amiga, né? E
E assim, eu vejo pessoas que se transformam e passam a ser essa luz na vida dos outros, Lu. Então, conviver com câncer de mama, você pode conviver de várias maneiras, desde tendo um diagnóstico que passou, desde tendo um tratamento que já acabou, até esse que continua e você não sabe por quanto tempo. E você pode conviver também porque alguém que você ama está passando por esse processo. E cada um vai poder ajudar de uma forma. Eu ajudo como médica, o outro ajuda como amigo, né? O fisioterapeuta está lá reabilitando, a psicóloga ouvindo. Então a gente vai, a enfermeira trazendo energia, alegria. Então, assim, eu, graças a Deus, trabalho em ambientes iluminados, onde o meu trabalho ele é acrescido de várias outras. De várias outras joias, né, que faz com que essa paciente realmente seja acolhida e que consiga suportar, passar por essa jornada, e escrever a história dela do jeito que a vida permite. Certo. Eu esqueci de falar aqui, de puxar aqui uma pergunta, mas eu acho que você falou, eu acho que é importante assim, porque às vezes a pessoa pode estar também com esse pensamento, o acolhimento aí faz a diferença, isso, com certeza. Esse é o primeiro ponto. Mas aquela paciente, foi um relato de uma paciente, foi uma dúvida, uma paciente no direct falando que, né, usa tamoxifeno, usou, sempre fez tudo muito direitinho e de repente se viu novamente com, quer dizer, na realidade ela foi um segundo câncer. Então, às vezes isso fica muito, isso é um pouco frustrante, né, às vezes para paciente, como forma de, às vezes não vou mais, não tem jeito. Mas, assim, é só uma fala para pessoas que passaram por isso, ou que passam, estão Pois passando. é aquilo que eu falei sobre a Uhum. resistência, né? A resistência ao Isso. tratamento. Você faz tudo como manda o figurino e o tumor recidiva, né? E algo inesperado acontece que não responde do jeito que foi programado. E nós, seres humanos, nós não somos computadores. A gente planeja, mas a gente não programa, né? A gente não programa porque. E até os computadores, quando programam, às vezes eles resolvem não funcionar, né? Então, assim, o que é que eu acho que é importante aí? É a flexibilidade. E eu já vi, né, em casos muitas vezes o tratamento não deu certo e você muda para outra droga e aí a coisa funciona e flui de outra forma. E para essa paciente específica, pelo que eu entendi, ela fez um tratamento e depois a doença voltou. Acontece, né? Da mesma forma que pessoas que nunca tiveram câncer, de uma hora para outra, tem. Quem já teve câncer tem um risco pessoal maior de desenvolver a doença. Você já sabe que aquela pessoa já tem uma sensibilidade maior. Então, é por isso que que o acompanhamento, né, ele é mais rigoroso nessas pacientes. Doutora Carla, já falou, já deu, mas falou, a gente falou de como, né, de como conviver, né, como da melhor forma. E qual conselho você daria para aquelas mulheres que estão enfrentando esse diagnóstico recente, que estão enfrentando agora esse diagnóstico? Se o diagnóstico veio, né, o importante é desenvolver confiança em quem está lhe tratando, né, escolher, tirar as dúvidas, estar segura de que você está fazendo o caminho correto, tendo acesso ao melhor tratamento. Hoje, o melhor tratamento ele é oferecido na maioria dos locais, não modifica muito, tá? Então, a quimioterapia que faz lá em Nova York, a gente pode fazer aqui, a imunoterapia do mesmo jeito. Nós temos máquinas excelentes, excelentes profissionais de radioterapia. As técnicas cirúrgicas também se replicam nos centros cirúrgicos ao longo do mundo. Então, acredito que hoje nós temos, para quem foi recém-diagnosticado, se for uma doença localizada,
quanto mais precoce, maior a chance desse paciente ficar curado. Mas se for uma doença já diagnosticada com metástase, a gente tem muitos exemplos de mulheres vivendo, que viveram e que deram significado a esses dias. O importante é confie, entregue e depois você vai agradecer as transformações que a vida vai lhe trazer, depende do ponto de vista que você olhar esse momento da sua vida. Tudo passa. Por isso aí, Edilza aí muito bem, a vida continua mesmo depois do diagnóstico. Edilza foi minha primeira ginecologista, foi que fez meu parto. E minha também, viu? Minha primeira gineco. Pois é. História nessa cidade. Então, gente, garantir, né, como a doutora Carla falou, infelizmente não há maneira de garantir que uma vez concluído o tratamento, o câncer nunca mais voltará, mas você pode diminuir suas chances, né, assim, com ferramentas, com né, tendo uma alimentação saudável, exercício regular, né, rede de relacionamento, a questão mesmo do dia a dia mais leve, e isso vai diminuir, ajuda a diminuir, né, riscos de recidiva, de um segundo câncer, mas sempre tem a sua equipe médica, sua equipe interdisciplinar, seus familiares, amigos ao lado, aconteça o que acontecer. Receber o cuidado interdisciplinar aumenta, né, assim, a chance realmente da cura do câncer de mama. Atualmente, muitos tipos de câncer são curados desde que tratados em estágio inicial, o que reforça aí a importância do diagnóstico precoce. Por isso, indiscutivelmente, faz necessária aí a avaliação médica regular, incluir isso na nossa vida, no nosso dia a dia, realizar alguns exames para detectar o câncer o mais precocemente possível e prevenir, detectar precocemente, intervir adequadamente e o paciente sempre está participando, como a doutora Carla falou, está conhecendo e participando do seu diagnóstico, do tratamento, da sua situação. A doutora Carla, eu ia dizer, deixou uma mensagem, já deixou várias mensagens, maravilhosas mensagens aí para todo mundo, mas se quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Na verdade, eu quero agradecer, Lu, a oportunidade, né, de mais um ano estar aqui, né, falando para o seu público, né, falando para os seguidores, né, da importância de se falar sobre, de conscientizar, de compartilhar casos, parabenizar pela escolha do tema, de um tema abrangente dentro do câncer de mama, não é? Que é a gente saber como conviver desde o diagnóstico até uma doença já que ficou crônica e também lembrar de cuidar de quem cuida, de compartilhar afeto com essas pessoas que estão convivendo com quem está enfrentando o câncer de mama, né? E dizer que hoje a gente vive um momento da oncologia onde a gente tem oportunidade de ter um arsenal terapêutico que proporciona sobrevidas longas e com qualidade. Uhum. Eu quem agradeço, né, senhor, por ter aceito aí o convite, está sempre solícita, aceitando às vezes o convite da live, às vezes uma mini live. Doutora Carla, hoje vamos falar alguma coisa rápida aqui só para a gente dar alguma orientação. Então, isso é muito bom porque isso beneficia todo mundo, quem está, quem já teve, quem nunca teve, quem ajuda, quem teve, quem está. Então, compartilhar conosco tanto aprendizado, assim, as informações esclarecedoras. Assim, o agradecimento é meu, é da Formula, é de todo mundo que está aqui. Todo, assim, são várias informações que a gente vê aqui, todo mundo escrevendo. Eu sei muitas, assim, só informações bonitas, que a gente dá vontade de ler todas, mas aí termina a gente não conseguindo. E que bom que vocês participaram. Tá? Agradecer aí todo mundo que entrou, que interagiu, que ficou aqui desde o início, entrou, saiu, mas mandou para os amigos. E espero ter ajudado. E vamos continuar aí nos cuidados. E, assim, lembrando que a live vai ficar salva agora, para você compartilhar ou ver alguns pontos, ou ver novamente.
Amanhã vai estar no YouTube da Formula, eu vou compartilhar também para o Instagram da doutora Carla. E vamos tirar a foto aqui. Vamos lá, deixa eu botar aqui. Nossa É foto, depois a gente vai ver ao longo do tempo como é que a gente evoluiu. mesmo, viu? Cabelo, como é que vai estar? Ficou ótimo. Ei, doutora Carla, muito obrigada. Obrigada, Uma vez, Lu. viu? Obrigada a Bom, vocês que nos bom acompanharam. descanso aí para todos. Tchau. Tchau. Tchau.